O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a autonomia de prefeitos e governadores para vetar cultos presenciais na pandemia. Ontem, o ministro Gilmar Mendes votou para proibir cultos e missas na pandemia, sendo acompanhado nesta quinta-feira por Alexandre de Moraes. Nunes Marques se posicionou, como nós já dissemos aqui, a favor da liberação. O primeiro a votar hoje, o ministro afirmou que a decisão afeta as liberdades individuais. Vamos acompanhar. Esta Suprema Corte tem por missão máxima proteger e zelar pelos direitos e garantias fundamentais do cidadão, previsto na Constituição Federal, mesmo em tempos de crise. Friso que não estamos tratando aqui apenas do brasileiro que seja católico, evangélico, muçulmano ou de religiões de matriz afro-brasileira. A Constituição Federal protege a todos, indistintamente. E é para eles, para esta sociedade multicultural, que este julgamento é realizado. Portanto, no momento, o placar no Supremo Tribunal Federal em relação a isso, gente, é de 2-1 pela proibição. Rodrigo Constantino, e aí, como é que você enxerga essa votação que perdura até hoje? Paulo, infelizmente, esse trecho que vocês mostraram do voto do Cássio, né, tá perfeito, né? Infelizmente, eu acredito que ele vai ser ali uma voz absolutamente minoritária no Supremo. Por quê? Porque essa configuração do Supremo, 7 dos 11 ministros indicados por uma quadrilha criminosa, comunista, que passaram por uma sabatina de um congresso sob mensalão, petrolão, né? Ela é lamentável e ela leva tudo em conta, menos a Constituição. Então, nós já lemos aqui algumas vezes, eu não vou repetir, o trecho da Constituição é muito direto, muito objetivo, não é passível de interpretações elásticas, né? Os cultos, os locais sagrados precisam continuar abertos para acesso dos crentes, salvo no caso de estado de sítio, e é a única coisa que os ministros que estão votando para os prefeitos e governadores terem o direito de vetar os cultos, né, é a única coisa que eles não mencionam, a Constituição. Então, o Alexandre de Moraes, que votou hoje, fala aí de dogma, né, fala, nós não temos dogmas aqui. Ele não precisa se curvar diante de dogma algum, e nem de Deus, se ele não quiser, até porque eu acho que o Deus dele deve ser bem diferente do desses crentes que estão querendo ir para o lugar sagrado rezar. Ele precisa só respeitar a Constituição. É essa a função do Supremo Tribunal Federal. Ele menciona Lutero, Idade Média, fala de saúde, o outro fala de negacionismo, que o Brasil é o pária do mundo, e nada disso tem absolutamente o que ver com o caso em questão. Eles tinham que avaliar ali se a Constituição permite ou não um prefeito, um governador, atropelando, inclusive, as casas legislativas respectivas, né? Se ele pode simplesmente decretar agora que o crente não pode mais ter acesso ao local sagrado para o seu culto. E isso, a Constituição é clara em dizer que não. O nosso colega de Jovem Pan, Guilherme Fiuza, né, falando de outro caso, né, mas que tem muito a ver, que é o Celso de Mello, era o decano, já está aposentado, mas não consegue abandonar o lacre, né? Se manifestou sobre o presidente Bolsonaro, não tem apego à vida e tudo mais, que é o típico monopólio dos fins nobres, né? Se não decreta lockdown nacional, é porque não liga para a vida, não quer debater os meios. E o Fiuza foi cirúrgico, como é o seu costume, para dizer o seguinte: Celso de Mello desconhece a função do STF, que tirou do governo federal o poder de fazer o que ele exige, e para os luminares de toga, o valor da vida é caçar manchete, fácil, lei é detalhe. Infelizmente, Paulo, é disso que se trata, tá? Essa turma não está a fim de fazer valer a lei. Eu vi uma charge hoje que resume muito bem isso que está acontecendo e fecho com isso, né? É um sujeito supremo, togado, né? Um típico deus do Olimpo, dizendo: entenda, pobre mortal, teus direitos são privilégios, meus privilégios são direitos. É disso que se trata. Constantino, a gente acompanhou agora há pouco um trecho do voto do ministro Cássio Nunes Marques, né? O ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a autonomia dos prefeitos e governadores para vetar os cultos presenciais durante a pandemia, disse que a decisão não é sobre liberdade religiosa. Vamos rodar esse trecho também da fala do Alexandre de Moraes. Vai lá, produção. Em alguns momentos me pareceu
que estamos julgando um decreto criminalizando alguma religião específica, algum decreto perseguindo religiosos, determinando a prisão de pastores, de padres, algum decreto proibindo totalmente qualquer tipo de assistência religiosa específica. Eu diria que alguns trechos foram realmente inacreditáveis de serem ouvidos no momento em que o país chega a quase 400 mil mortos. Tá aí a fala do Alexandre de Moraes. Meu caro Jorge Serrão, o que você acha disso tudo? Pura guerra de narrativa. Fala sério, esse assunto não era nem para estar sendo debatido pelo Supremo Tribunal Federal. É um assunto muito mais de natureza administrativa do que de natureza constitucional. A Constituição nossa, que é muito confusa, ela é muito excessiva em seus regramentos, ela é muito clara nesse ponto, como já frisou o Constantino. A liberdade de ter o culto, de realizar o culto, de abrir e fechar a igreja, está ali na Constituição. Isso não tem que ser rediscutido por causa do oportunismo do pandemônio, né? Que foi politizado para quê? Com objetivo claro, vou repetir aqui, vou insistir todo dia. O objetivo claro foi desgastar o governo federal para tentar inviabilizar a imagem do presidente da República para que ele não consiga se reeleger depois. Isso é que está por trás de tudo. Ninguém está preocupado em resolver pandemia, coisa nenhuma. Ninguém está interessado de verdade em resolver problemas da saúde pública ou da saúde do povo brasileiro. Então, esse assunto, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez perde tempo, mais uma vez ele decreta a interferência indevida do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo e chuta o Legislativo, porque está escrito na Constituição que isso não caberia nem discussão. Então, é uma falha grave, mais uma falha grave do nosso momento, dessa guerra institucional insana que não levará a gente a lugar nenhum, a não ser a desgraça do Brasil. Constantino, você concorda com o Jorge? Você acha que esse assunto nem deveria ter ido ao Supremo Tribunal Federal? Paulo, muitas coisas acabam no Supremo, há um excesso de judicialização, em boa parte, inclusive, provocado pela esquerda perdedora das urnas. Né? Esses partidos todos vivem usando o Supremo Tribunal Federal quase como um tapetão. Né? São dezenas de milhares de casos que vão parar no Supremo todo ano no Brasil. Isso é uma coisa bizarra. Só para ter noção, na Suprema Corte Americana se mede em menos de centenas. Né? Agora, só sobre isso que o Serrão falou, eu queria aproveitar para discordar parcialmente. Eu acho que ele está muito certo em lembrar que estão explorando a pandemia, que é real, né, para desgastar o presidente Bolsonaro e tentar, inclusive, derrubá-lo. Eu sei porque eu vi o que fizeram aqui com o Trump nos Estados Unidos. Mas veja, nós estamos discutindo coisas maiores, na minha opinião, até porque o presidente Bolsonaro vai passar. E esse grau de arbítrio vai ficar. A última fala do voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, para mim ela é muito sintomática. A premissa dele ali é o seguinte: os especialistas disseram... Primeiro ele começa falando que o pastor, o padre, tem que cuidar da saúde do seu rebanho, dos crentes. Bom, só se for saúde espiritual, não são médicos, não são nutricionistas. Agora, quando ele vira e fala que os especialistas estão recomendando, pensando só na saúde física, então, que nesse momento não se vá à igreja, não faça aglomeração, portanto, ele permite rasgar a Constituição, isso para mim é o mais grave de tudo. Porque o Bolsonaro vai passar, seja em 1 ano, seja em 5, mas isso fica. E isso é aquilo que muitos conservadores alertam para o risco do globalismo. Essa tecnocracia em nome de especialistas, em nome da ciência, usando entidades supranacionais, o Dr. Fauci, a OMS, e aí ignora a soberania nacional dos países, ignora a Constituição dos países, o legislativo dos países e toca a ficha. Isso aí é tirania. Isso aí é o mais puro arbítrio. Então, o que me causa muita espécie, eu entendo o clima de pânico, pessoas apavoradas, até porque se você liga em certas emissoras, você nunca mais sai de casa na sua vida. Você usa máscara dentro do carro, na praia, em qualquer lugar, né? Você fica apavorado. Agora, isso vai passar também. Esse grau de arbítrio fica. E isso é o que mais me preocupa. Me causa muita espécie, Paulo, ver pessoas que se dizem liberais, e tem uns montes por aí, né? Passando pano e fechando o olho para isso. São vassalos
são capachos desse Supremo que temos, que é um Supremo absolutamente arbitrário e o primeiro a rasgar a Constituição da qual deveria proteger. Constantino, nesse exato momento, o ministro Fachin profere o seu voto na sessão do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar um trecho? As pessoas em casa, mais a epidemia se espalha. Os hospitais já não conseguem mais atender a todos. Na iminência do colapso, mais riscos não podem ser tolerados, ainda com esse elevado ônus de impor uma temporária e excepcional restrição ao exercício fisicamente presencial de atividades religiosas. Por isso, senhor presidente, não há como, no auge da pandemia, reconhecer qualquer vício de inconstitucionalidade na restrição temporária e excepcional desse exercício. Inconstitucional, e assim concluo, não é o decreto que na prática limite-se a reconhecer a gravidade da situação. Inconstitucional é a omissão que não age de imediato para impedir as mortes evitáveis. Inconstitucional é não promover meios para que as pessoas fiquem em casa com o respeito ao mínimo existencial. Inconstitucional é recusar as vacinas que teriam evitado o colapso de hoje. Por isso, senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pela síntese necessária para que possamos concluir essa votação tão importante no dia de hoje. Muito bem, está aí, nós estamos acompanhando ao vivo a sessão no Supremo Tribunal Federal. Vejo aqui o Rodrigo Constantino, meu caro senhor, me divirto com as expressões aqui do Constantino, discordando em absolutamente tudo do que o Fachin falou. Consta, do que você discordou ali? Isso de tudo. Isso não é um voto de um ministro do Supremo, isso é o voto de um militante do MST, de um eleitor de Dilma Rousseff. Né? Isso não é o voto de um ministro do Supremo, que deveriam ser juízes, para começo de conversa. Né? Ele fala que inconstitucional é não salvar vidas, inconstitucional é não comprar vacina. Qual é o artigo da Constituição? Onde é que está escrito isso? Ele está usando uma palavra de peso que, na boca de um ministro do Supremo, tem mais peso ainda, porque a função principal do Supremo é ser o guardião da Constituição. Aquilo ali, supostamente, é uma corte constitucional. Ele está usando a palavra Constituição para falar sobre monopólio de fins. Ele acha que o governo deveria fazer X, Y e Z. Ele acha que tinha que ter comprado vacina, mesmo com contrato leonino e com risco de depois ter problemas na justiça, porque o Congresso não tinha aprovado uma lei. Então, ele acha. Assim como ele acha que fez falta nas urnas o nome do Lula em 2018. E aí, com isso, numa canetada só, ele tornou o Lula elegível. Então, ele acha muitas coisas. Ele só não sabe, ou finge não saber, que ele não está ali para achar nada, para empurrar a história em sentido algum, ou para ser militante do MST. Ele está ali para fazer cumprir a Constituição. E é a única coisa que essa turma não consegue fazer. Serrão, quero te ouvir também. Data vênia, né, como eles costumam dizer por lá, né? Esse voto do ministro Edson Fachin foi claramente político. Muito pouco de jurídico esteve nesse voto, muito pouco de constitucional esteve nas palavras dele. A coisa é muito séria. O que o Supremo está reafirmando, aproveitando mais um episódio de judicialização da politicagem, da coisa administrativa, para reafirmar? O Supremo a todo momento diz: quem manda é o Supremo. O Supremo é quem dita as ordens no Brasil e cabe ao Legislativo e ao Executivo obedecerem o Supremo. Gente, isso não é papel de Corte Constitucional. Corte Constitucional está exatamente para trazer o equilíbrio às instituições e não para ficar fazendo política, às vezes até partidária, claramente partidária, através do voto de ministro. Essa atitude do Supremo está agravando ainda mais o nosso estado de falência institucional, de anarquia feudal que o Brasil vive hoje. 6 milhões de leis em vigor, mas o que vale? Não vale nada, vale a politicagem. Muito bem. Constantino, eu já passo a palavra para você. Eu queria que vocês ouvissem agora o voto do ministro Barroso, em seguida a gente comenta. Sua Excelência, o ministro relator negou, indeferiu a liminar e trouxe a decisão a plenário, sugerindo desde logo a conversão em julgamento definitivo
com o que desde logo me manifesto de acordo. Também não tenho divergência quanto à preliminar já superada e, portanto, passo imediatamente ao mérito do meu voto, começando por um registro muito objetivo, porque a matéria já foi versada pelos ministros que me antecederam, do quadro atual da pandemia no Brasil, em que nós vimos batendo recordes negativos e de anteontem para ontem, como se registrou, morreram mais de 4.000 pessoas. É como se nós tivéssemos 20 aviões caindo por dia. No Brasil, chegamos a 340 mil mortos e há uma estimativa lúgubre de que até julho teremos 500 mil mortos, mais do que morreram na Guerra Civil Americana. Como registrou o ministro Luiz Edson Fachin, nós nos atrasamos em incentivar o uso de máscara, em fomentar o distanciamento social e em comprar vacinas, e estamos pagando esse atraso com vidas. E, em triste ironia, muitos dos negacionistas já deixaram esta vida vítimas da pandemia. Como sempre procuro enfatizar, não se aplica o direito em abstrato, fora de uma realidade concreta. É preciso levar em conta a normatividade dos fatos, ou seja, a sua influência sobre o sentido e o alcance das normas jurídicas. À luz dessa realidade fática com a qual nos deparamos, é que eu teço as breves considerações que se seguem. O primeiro ponto que me parece relevante destacar na solução dessa questão jurídica aqui trazida é a de que há consenso científico de que a transmissão da Covid-19 se dá, sobretudo, por gotículas transmitidas pela respiração ou pela fala quando as pessoas estão próximas. E porque assim o distanciamento social e o uso de máscaras são unanimemente reconhecidos como medidas protetivas que protegem, que salvam vidas e protegem a saúde. Em situações mais agudas, se adota uma fórmula mais rígida e radical de distanciamento social, que tem sido identificada pelo nome anglo-saxão de lockdown, que normalmente se impõe com um caráter obrigatório. Nós estamos ouvindo agora o voto do ministro Barroso. Agora sim, Constantino, já vejo que você também discorda do Barroso. Não é uma questão de concordar ou não, Paulo. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Esse é um ministro que está à altura de debater com o imitador de focas mesmo, sobre empurrar a história para fazer justiça racial, como ele já disse. Isso é um ativista. Isso não é um juiz, isso não é um ministro de uma corte constitucional. Veja, em primeiro lugar, são o quê? São especialistas em pandemia ali? Não são, né? Daí o perigo de pegarem os especialistas que eles querem para justificar tudo. Agora, nós temos que ser muito realistas aqui. Não existe mais Constituição no Brasil. Isso precisa ser constatado. Morreu. Constituição no Brasil fingem que existe ainda. Não existe. Né? Existe o arbítrio da cabeça de 11 ministros. Ele fala em unanimidade. Unanimidade na ciência não existe dessa forma. Tem um monte de gente estudando, questionando. A própria OMS foi errática em relação à máscara. O Dr. Fauci, o Mandetta aqui americano, idem. Então, não existe essa unanimidade. Eles fazem uma coisa chamada cherry picking. Selecionam os especialistas que interessam, rasgam a Constituição e impõem regras arbitrárias. É disso que se trata. Nós chegamos a um limite, Paulo, e isso é muito importante ser dito para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, em que desobediência civil, coisa que um Gandhi praticou, coisa que um Henry David Thoreau praticou quando não queria que os seus impostos financiassem uma guerra injusta, né, contra o México, no século XIX. Desobediência civil no Brasil hoje significa trabalhar, tentar ir à praia ou frequentar uma igreja, estar no templo sagrado, na casa de Deus, para poder rezar. Isso virou desobediência civil graças a esses deuses do Olimpo, que ignoram a Constituição, que escutaram alguns especialistas e que monopolizam os fins nobres, porque perceba que o tempo todo é isso. Tivemos 4.000 mortes, logo
tem que fazer o que eu e alguns especialistas, porque eles viraram todos especialistas pelo visto, no Supremo, achamos que é o correto. Lockdown tem o devido embasamento científico? Não, não tem. Mas isso não importa. O Barroso deve ser mais especialista do que vários. Aí vai negar também o tratamento precoce, porque ele não acredita. Ou porque o Bolsonaro talvez acredite, né? Então, tudo está excessivamente politizado. Os termos que eles usam, veja, mais um que usou agora, negacionista. Negacionista. Isso não é um termo científico, isso não é um termo constitucional jurídico. Isso é um termo religioso, ideológico. Então, é uma coisa medonha. O que estamos vendo, se não está preocupando a pessoa que está do outro lado aí me ouvindo e me vendo, é porque você está mal informado ou não está realmente muito preocupado com a morte da Constituição e da liberdade no nosso país. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa Amanda Klein. Boa tarde, Amanda. Tudo bem? O que você está achando dessa sessão no Supremo? Foi difícil me conectar hoje, Paulo. Primeiro, boa tarde a todos. Eu não consegui acompanhar a primeira parte da discussão, do debate, só acompanhei esse último trecho do comentário do Constantino. Estava tentando me conectar, vai para o telefone mesmo. Eu discordo do Constantino, eu acho que pelo contrário, eu acho que há uma outra parte movida por ideologia e por um pano de fundo político, religioso, e o Supremo Tribunal Federal tenta responder justamente com ciência, e não são alguns cientistas, é a comunidade médico-científica em peso, não só do Brasil, como do resto do mundo, que adota medidas que já viraram consenso, como, por exemplo, medidas restritivas de locomoção, distanciamento social, máscara, vacina. Todas essas medidas já foram facilmente comprovadas pela ciência. Existem outras que ainda não, mas a gente já tem um ano de literatura sobre essa pandemia. Então, acho que é primeiro importante entender alguns aspectos sobre o julgamento de hoje. Primeiro, que é um pano de fundo político nessa questão de abertura ou não de templos, né? Está havendo uma instrumentalização política de uma questão que é relacionada à liberdade religiosa. E essa instrumentalização visa ampliar e consolidar um apoio político de um grupo, de um setor específico da sociedade, notadamente os evangélicos. E os personagens principais envolvidos nisso são o advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, que fizeram discursos permeados por trechos bíblicos e religiosos, que se distanciam muito da Constituição e do Estado laico. Ontem, por exemplo, André Mendonça terminou o discurso dizendo que os cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Ora, mas o que está em julgamento aqui não é a liberdade de religião. Essa continua amplamente, inquestionavelmente protegida pela Constituição. O que está em discussão e debate aqui é uma questão de saúde pública, no momento excepcional de pandemia. Então, as pessoas estão livres e continuam livres para orar, crer, rezar, professar sua fé. Elas só não estão livres para se aglomerar num espaço fechado, como igrejas e templos, em que as pessoas falam alto e cantam. Então, é disso que se trata. E quando falam em política, em agenda política negacionista, que ontem foi mencionado pelo ministro Gilmar Mendes e está também no discurso do ministro Barroso, é a referência a um discurso, a uma política anti-ciência e anti-científica, que vem sendo perseguida pelo governo Bolsonaro. Então, é disso que se trata. Essa distinção é seguir a ciência, né, como consenso científico que existe em grande parte do mundo, do universo médico-científico nacional e internacional. Isso é uma medida temporária. Daqui a pouco, tudo voltará ao normal, se a pandemia arrefecer.